vamos ler Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao 11. Vamos começar com Charis Shalom, né? Graça e paz. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. De todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Querido Pai Celestial, mais uma vez na Tua presença, estamos querendo mais do Senhor, mais do Teu Espírito, mais da Tua Palavra, mais de Cristo, aprender do Senhor, que a Tua Palavra cause o efeito necessário em nossas vidas, que não venhamos a estudar somente para ter um conhecimento intelectual, mas um conhecimento vivificado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, aquece os nossos corações para a glória de Deus na face de Cristo. Já te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Amém. Bom, irmãos, graça e paz, acabei de falar em nome da nossa filhinha, né? Charis, graça, é uma saudação grega e hebraica ao mesmo tempo. Quando você diz graça e paz ao irmão, você está dizendo que você está unido em Cristo com ele, não importa de onde ele for, de que origem é aquela pessoa, porque essa graça, saudação grega, e paz, shalom, saudação hebraica, falei aí na semana passada, representam a união dos povos por meio da graça e também por meio da paz com Deus que há em Cristo Jesus. Tá bom? Então nós já falamos na semana passada e vamos prosseguindo nesse verso 4 também sobre aquele que é essa tríplice declaração a respeito de Deus, do Espírito, também a Deus o Pai, aquele que é, que era e que há de vir, presente, passado e futuro, tá? Que se centraliza na pessoa de Deus, ele está no controle de todas as coisas, como sempre foi no passado, como sempre também no presente, e garante a sua vinda no futuro, aquele que é, que era e que há de vir, também da parte dos 7 Espíritos de Deus, que se acham diante do seu trono, ou seja, os 7 Espíritos aqui, está falando do Deus pleno, sétuplo Espírito Santo, que está registrado em Isaías: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Está escrito lá em Isaías capítulo 11, verso 2, tá bom? E em Apocalipse se repete 4 vezes, ou 3 vezes, né? No 1, verso 4, capítulo 4, verso 5 e o 5, versículo 6. Então, é os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra para ensinar, para a exposição do fiel ensino da palavra, e assim, em toda parte, o Espírito de Deus está agindo. Bom, também no verso 5, nós vamos começar hoje com o verso 5
de Apocalipse. Capítulo 1, queridos, capítulo 1, 2 e 3 é a primeira sessão, tá? Nós falamos isso na primeira exposição. E é importante, por que estamos nos aprofundando mais nesses primeiros 3 capítulos? Porque também muitas expressões que existem nesses primeiros capítulos vão ser repetidas a partir do capítulo 4. A maioria dos mensageiros vão de Apocalipse capítulo 1 até o 3 e não continuam do 4 ao 22. Mas muitas expressões nós vamos verificar a partir do capítulo 4. Por quê? Porque aqui em todos esses primeiros 3 capítulos nós vamos trazer umas definições aprofundadas e não precisaremos explicar novamente o que significam essas expressões quando do 4 ao 22, tá certo? Então, vamos prestar bem atenção no que a palavra de Deus está dizendo nesses primeiros 6 capítulos, que são definitivos para o restante do livro, tá certo? Bom, aqui esse primeiro capítulo nós dividimos ele em 3 partes. Hoje vamos até o verso 12. Posteriormente, na próxima quinta, iremos até finalizá-lo, né? Do verso 12 ao 20. Né? Tem muitas coisas importantes para frisarmos nesses versículos. Bom, do 5 ao 12, estava bastante empolgado para também estudar e expor aos irmãos sobre esses versículos. São coisas preciosíssimas que verificaremos agora, desde já. Bom, verso 5 diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Opa! Temos 3 expressões aqui, né? Ele agora, as expressões que o João vai utilizar, ele não vai centralizar somente 3 características, mas ele vai falar mais características de Cristo. Ele está dando uma saudação trinitariana, né? Aquele que era e deve haver o Pai, os 7 Espíritos, o Espírito Santo e o próprio Cristo, que agora ele vai se centralizar em Cristo, porque Apocalipse é uma revelação da parte de Jesus Cristo. Então fala mais de Cristo do que todos os outros membros da Trindade, o Pai e o Espírito Santo. Bom, a testemunha fiel. Por que ele fala que Jesus é testemunha fiel? Ele está falando de um ofício que Jesus tem como profeta. Ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. Ele fala aqui os 3 ofícios: profeta, testemunha fiel, sacerdote, primogênito dos mortos, e rei, o soberano dos reis da terra. Jesus é profeta, rei e sacerdote. E ele compartilha essas características conosco também, né? Como cristãos, e também principalmente os homens com relação à família. O homem deve ser profeta, rei e sacerdote no lar. Mas vamos se centralizar em Cristo. Por que testemunha fiel? Alguém que rejeita o pecado, a idolatria, etc. Mesmo que custe a própria vida, isto é, seguir o propósito eterno do Pai perseverantemente. Jesus testemunha de quem Ele é, né? E declarou o seu propósito de vida, morte e ressurreição, bem como a vontade do Pai, ou seja, fez tudo o que Deus queria. Os profetas no Antigo Testamento, eles sofriam muito, porque eles eram chamados para falar a vontade de Deus para o povo. E o que fizeram com os profetas? Jesus diz para os sacerdotes, os fariseus na época, em que nós enviamos, o Pai enviou profetas e vós os matastes. O próprio Pedro também na primeira pregação fala isso: vocês também mataram o mestre. Então, uns profetas, Jeremias, por exemplo, Ezequiel, fala a este povo, porque é um povo de dura cerviz, de duro semblante, é casa rebelde. Então, o profeta testemunha, ou seja, aquele que dá a vida. Testemunha fiel, aquele que não abre mão de recuar, ele prefere seguir avante. Jesus seguiu o propósito de Deus, indo até a cruz,
chegou um momento que várias vezes Jesus, nos evangelhos de Marcos principalmente, Jesus fala várias vezes, por favor, não conte que foi Jesus que eu fiz esse milagre, não espalhe minha fama, por favor. Então, Jesus falou para as pessoas muitas vezes isso, para que não fosse adiantada a sua morte e ressurreição, mas sim no tempo determinado, conforme predeterminado por Deus. E tem muitas questões em cima disso também, mas Jesus seguiu o propósito do Pai, indo até a cruz. Ele não negou, ele não recuou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ele disse isso no Getsemane. Então, ele é a testemunha fiel, é aquele que vai adiante, que cumpriu a vontade de Deus, testemunhou ao mundo o seu propósito e missão e a vontade do Pai. Ele vai dizer aqui também, primogênito dos mortos. Por que a expressão primogênito dos mortos? Primeiro, porque Jesus, ele era, a partir dele, quando ele ressurge dentre os mortos, ele ressuscita para nunca mais morrer. Ou seja, Jesus, ele derrotou a morte através da ressurreição. Ele é o primeiro entre os mortos. Primogênito, ou seja, João Batista tem 3 filhas. Quem é a primogênita, João? Daniela. Isso. Como alguém se refere? Qual é a sua filha primogênita? É porque você tem mais outros ou outras, tanto faz, né? Você tem mais outras, então tem a Débora, tem Raquel, tá? Então, não se diz primogênito com um filho só, né? Por exemplo, a mãe da Raquel, você tem a sua filha única, para ele é a caçula, mas para você é a única. Então, ela não é primogênita, tá? Se você tivesse outras, Raquelzinhas aí, essas irmãzinhas, outros irmãozinhos, ela seria primogênita. Então, basicamente é isso, o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressurgir para nunca mais conhecer a morte novamente. Jesus já derrotou a morte, mas ela não foi plenamente derrotada, que será no fim de todas as coisas. O último inimigo a ser aniquilado será a morte, que diz em 1 Coríntios 15. Bom, primogênito dos mortos, ele era também o sumo sacerdote, está falando do sacerdócio de Cristo, e o sacrifício simultaneamente. Temos referências bíblicas, Jesus era o sumo sacerdote, que foi adiante do Santo dos Santos, e ele também era o sacrifício. Ele mesmo se entregou, ele mesmo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Colossenses 1,15 também fala que ele é o primogênito de toda a criação. Romanos 8, 29, para que ele tenha muitos filhos, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso aí, entre muitos irmãos. Hebreus 1,6 também diz que ao introduzir o primogênito do mundo, Jesus ressuscitou glorificado, isso é o protótipo em como seremos na eternidade, pois em 1 Coríntios 15, 20 diz, Cristo é a primícia, ou o primeiro entre os que faleceram, entre os que adormeceram. Então, irmãos, a nossa ressurreição não será como a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro, depois de 4 dias de morto, ressuscitou, porém Lázaro morreu. Não chegou o tempo de ele morrer, definitivamente. Jesus ressuscitou ele, enquanto outros testemunhos que há por aí, de ressurreição de pessoas. Então, não é como aquela ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou com o mesmo corpo, com as mesmas debilidades, tanto que ele ressuscitou fraco, e disseram para ele,
disseram aos outros, né, desatai-o, vocês vão ter que dar agora, prestar assistência a ele. A mesma coisa a ressurreição da filha de Jairo. Jesus ressuscitou a menina, agora vocês vão ter que dar de comer a ela, ela está fraca, a pessoa depois de algumas horas de morta, né? Então, não é essa a ressurreição, mas sim um corpo glorificado nós teremos ainda aqui. Eu sou contra, irmãos, aqueles filmes lá, a gente já falou contra, né? Que eles deixados para trás, as pessoas desaparecem assim, só fica a roupa lá. Eita! Não! A gente vai falar mais um pouco para frente que a ressurreição ser visível, os túmulos se abrindo, as pessoas saindo assim da terra e sendo o corpo glorificado, subindo primeiro, e a gente, um corpo glorificado depois deles, depois que os mortos em Cristo ressuscitarão, corpo glorificado, vai ser visível, todo mundo vai ver, porque é corpo, é matéria também, tá? Não pense que é espírito, tá bom? Jesus é o único, vamos dizer assim, o único corpo material que está na glória hoje. Impressionante. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles são ainda espírito. O corpo deles está na terra, mas Jesus vai ressuscitar desde Adão até quando ele vier. Vai ser um alvoroço, né? Vai ser uma ressurreição de todo lado, gente ressuscitando, né? Para a glória de Deus. O mundo inteiro vai ver essa ressurreição, não um desaparecimento. Como assim? Não é bem assim não, tá? Mas vamos falar sobre isso também. Corpo glorificado, teremos. Ele é o primogênito, ele inaugurou, tá? E também ele diz aqui, soberano dos reis da terra. O que é esse soberano dos reis da terra? Ele é rei, profeta, sacerdote e rei, os 3 ofícios de Cristo. Bom, irmãos, Cristo é soberano, tá? Ou seja, ele manda dos reis da terra, nos reis deste século, os quais são seus inimigos, como eram Pilatos, Herodes e os Césares, na época do Domiciano, aqui, quando o Apocalipse está sendo escrito. Então, todos os reis da terra estão muito abaixo de Cristo, e todos os reis da terra, todos os líderes trabalham contra o projeto eterno de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, por isso que Deus remove e estabelece reis, porque os reis, eles se voltam contra Deus, Deus tira e coloca outro. Ele está no comando, soberano, ele manda, ele faz o que quer, ele só permite até onde esses reis, esses poderosos podem agir, tá? Então nós não temos o que temer diante dessas circunstâncias que causam esses reis, esses presidentes, esses poderosos, esses líderes mundiais. Nada está fora do controle soberano do Rei dos Reis. Ele é o soberano dos reis da terra. No verso 6, 5, a segunda parte, ele diz assim: aquele que nos ama, é uma dedicatória, é para aquele que nos ama. Cristo nos ama. Mas, irmãos, não confunda. Quando eu ganho uma bênção, por exemplo, Cara e Safira, né? Essa bênção que Deus nos deu, esse milagre que Deus fez, não é porque Ele me ama. Para a sua frustração, não é porque Ele me ama, não é porque Ele nos ama. É por graça. Eu não mereço a demonstração do amor de Cristo por nós. Foi na cruz, tá? Então, não confunda as coisas de uma bênção que recebeu e Deus deu. Ele me ama, obrigado, Jesus. Não, a demonstração do amor dele foi a cruz, que é tudo que a gente precisava.
Eu não precisava, não confundir as coisas. Eu não precisava de uma filha, eu preciso de Cristo. E ela é dádiva de Deus para com a responsabilidade de criação e assim conduzir a Cristo. Entenda. Então, as bênçãos que nós recebemos não é porque nós precisamos necessariamente, mas porque Ele acrescenta em nossas vidas, por graça, tá? Por graça de Deus. Então, o que a gente precisava era o quê? A cruz, o sacrifício. Sem isso, não tem a bênção nenhuma mais, tá bom? Então é por aí o caminho. Isso aqui, aquele que nos ama, é uma doxologia, ele está uma dedicatória final, inicial, aliás, dedicada somente a Cristo e ao Pai. Um louvor ao amor ágape divino, agapau, que aparece, a palavra grega que aparece, aquele que nos ama, agapau, que é o amor de Deus, o amor que transcende qualquer esfera universal humana, um amor que é incompreensível, que é o amor demonstrado na cruz, o ato incontestável do amor de Cristo. Então, Apocalipse vai falar várias vezes de diversas formas, a gente vai passar por essas formas diferentes de se falar que Cristo foi a cruz, o Cordeiro. Só uma expressãozinha para matar a curiosidade. Eu vi, João diz assim, no capítulo 4 ou 5, eu vi no trono um cordeiro como que foi imolado. E agora, será que a gente vai ver lá no céu um cordeiro, lá no trono, espancado? Gente, aquilo ali era a visão que ele estava mostrando quão grave foi o sacrifício de Cristo, tá? Cordeiro imolado, né? Um cordeiro como que foi morto, ou seja, um cordeiro bem estraçalhado. João viu, teve aquela visão, tá? Mas a gente não vai ver isso no céu, não. São expressões que simbolizam. A expressão física de amor está no fato, agora sim, aquele que nos ama, não é? E pelo seu sangue, aqui, o que é esse amor? O sangue derramado, o sangue do Cordeiro, que nos libertou dos nossos pecados, ou seja, resolveu o maior problema do homem. O problema financeiro é uma fichinha, quase nada para Deus resolver. Mas o problema do pecado teve que matar o próprio filho em favor de nós, em favor dele mesmo, para com as nossas resgatar um povo para si. Um povo não, o universo. Porque em Efésios capítulo 1 diz que ele vai convergir em Cristo todas as coisas. E Romanos 8 diz que a criação está gemendo. E a criação está gemendo como que tem dores de parto. Ou seja, aguarda a finalização da glória dos filhos de Deus. Então a criação está gemendo, querendo a remissão dos filhos de Deus, ou seja, a restauração de todas as coisas, que vai lá no final de Apocalipse, tá? Então, o pecado adâmico afetou toda a criação, irmãos, afetou mesmo. Muitas coisas que padecemos, as doenças, os males, tudo que ocorre neste mundo é decorrente do pecado. Jesus acredito que nunca Jesus, lógico, né? Nunca ficou enfermo, nunca pegou uma doença, não há registro disso. Mas Jesus, todas as doenças, todos os pecados, todas as iniquidades, ele atraiu ali no madeiro, durante aquelas 3 horas em que ele estava padecendo, naquela sexta-feira, que houve trevas naquele dia, por causa de tamanhas iniquidades nossas, que foi lançado em Cristo Jesus. Que é amor, irmãos, isso é amor.
Ele nos, através daquela cruz, Ele nos adotou. Todos nós somos filhos adotivos do Senhor. Olha para aí que maravilha. Somos adotados por Ele, pelo seu sangue. Ele nos libertou das algemas do pecado. Nós somos hoje livres, conforme Romanos diz, somos livres do poder do pecado, irmãos. Não existe prisão, não existe possessão demoníaca naquele que tem o Espírito de Deus. Não há como, é incompatível. Nós não estamos aprisionados, mas somos livres para poder decidir e ser livres e adorar a Deus e viver para a glória de Deus sem as algemas do pecado. Ele nos libertou pelo seu sangue, nos lavou. O maior problema da humanidade, o cordeiro que foi morto, que se eu só lembrar para os irmãos, os textos que eu citei do cordeiro que foi morto, né, que está lá no trono, a visão de João, Apocalipse 5, 6 e 12. Capítulo 5, verso 6 e verso 12. Mas não vamos ler. E derramou o seu sangue sacrificial, que fala que também Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 7 e 14. Tá? Cordeiro que foi morto e derramou o sangue. Tá? O sacrifício e a oferta. Ele era o próprio sumo sacerdote que ofereceu e ao mesmo tempo ele é o sacrifício. Bom, também Cristo, pelo seu sangue, nos libertou pelo nosso pecado. Verso 6 diz assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Bom, irmãos, isso aqui é uma expressão muito séria, referente a nós, tá? Aquele que nos ama, né, demonstrado aí na cruz, pelo quê? Pelo sangue. E aí, a nos libertar, quando nos libertou, Ele nos exaltou junto de si, junto dEle. E assim Jesus nos coloca numa posição de honra. Tem alguns aí que querem ser honrados, aí pedindo honra para ser exaltados e tal. Não, irmãos, em Cristo já somos exaltados pelo Senhor, para exaltar o nome dEle. Ou seja, é um reino cheio, completos ainda está a se completar, aliás, de sacerdotes. Agora, qual é a nossa função como reino de sacerdotes, irmãos? Temos essas expressões. Antes da instauração, vamos lá, sacerdotes, né? Antes da instauração da lei mosaica, a lei de Moisés, o chefe de família era o sacerdote. Então, na família, exercemos o sacerdócio. Com o advento da lei, né, quando veio a lei, estou falando antes da lei de Moisés, né, Abraão, Isaac, Jacó, né, era a família, né, o membro da família lá, principalmente o homem, era o sacerdote do lar, do clã. Aí agora, depois da lei, né, os 10 mandamentos, tudo mais, Arão e os seus filhos, todos os levitas. Os sacerdotes eram Arão e os filhos dele, né? Ele tinha 4 filhos, aliás. Assumiu funções sacerdotais. Eles eram da tribo de Levi. A promessa feita a Moisés de que todos os membros individuais da nação se tornariam sacerdotes. Êxodo 19, 6 diz assim, que Deus irá nos constituir um reino, quero fazer de vós um reino de sacerdotes. Então, já está no projeto de Deus há muito tempo de fazer isso em Cristo Jesus. Bom, e como assim? Reinamos com Cristo e servimos a Ele com sacrifícios espirituais. Romanos 12, 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como vosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por aí vai, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso aí o sacerdócio. 1 Pedro 2,9 diz que vós sois o quê? Geração eleita, né? Nós gostamos de cantar aquelas músicas, né? Geração eleita e tal, né? Sacerdócio real, ou seja, um reino de sacerdotes, tá bom? Reinamos com Cristo já, mas ainda não plenamente. É o já e o ainda não. Então, irmãos, o povo de Deus foi eleito para apresentar a vontade de Deus aos povos. Isso aqui também, sacerdote resume tudo, queridos. Nós somos chamados para servir, somos chamados para proclamar o reino no nosso lar, na nossa comunidade. Veja que antes da lei era o quê? No lar, sacerdócio. Depois da lei, na nação, nas tribos. Os sacerdotes, Arão, né, serviam as tribos. E depois de Cristo, todos, o mundo inteiro. Então, esses três estágios aí: casa, nossa comunidade e o mundo inteiro. Nós sim somos chamados com esse ministério de serviço, de se apresentar diante de Deus como sacrifício a Ele e ao mesmo tempo servir uns aos outros, ao próximo e às nações, os povos que precisam da graça de Deus em Cristo Jesus. Aquela pessoa lá no seu trabalho, né, na faculdade, não sei, irmão, ora por mim. O ofício, ele reconhece que você é um reino de sacerdotes. Veja o tamanho da responsabilidade que nós temos. É o serviço. É um aspecto eclesiástico, eclesiológico, né, de serviço, uma igreja, e missiológico também, o serviço aos povos. Um exemplo do reinado é quando os demônios se submetem. A gente vive aspectos do reino. Quando estava lá em Lagoa do Carro, já participei assim de algumas situações que precisava a expulsão de demônios. A gente estava tendo um bazar naquele dia, e aí o pessoal lá dentro da igreja, aí um cidadão, né, pediu oração. Ele entrou lá, eu trouxe ele para dentro de uma sala para conversar com ele e tal, orar por ele. Quando eu começo a orar por aquele homem, ele começa a se manifestar ali, e ali repreendendo aquele demônio, aquele bateu em retirada daquele homem, foi restaurado em sua sã consciência. Não vou contar aqui detalhes, né? Não convém o caso, mas isso não demonstra que eu sou alguém importante, espiritual, flutuante. Não, Jesus nos deu essa autoridade quando Ele nos constituiu reino de sacerdotes, tá? É só um exemplo, né, de reinado, que os demônios se submetem, só um exemplo. Muitas outras questões aí também. A reinar e a governar em nome de Jesus, tá? Em nome de Eurico, sai. Vai sair não, vai nada, vai ficar tudo, vai ficar, vai, é em nome de Jesus, né? Bom, reinar é governar no nome de Jesus, é inaugural. Já reinamos, mas ainda não, plenamente. Bom, agora a conclusão disso aqui, né? Por sermos sacerdotes, não precisamos de intermediários. É importante, viu? Cuidado com essas intermediações. Não, eu quero que o pastor fulano de tal ore por mim, porque a oração dele é forte. Lá na outra igreja lá que eu fiz parte, tinha um momento em que, um costume em os irmãos, né, vinham os diáconos, tinha diaconisa lá também, vinha lá para frente, né, e tal, tinha o pastor auxiliar, vários outros pastores, igreja grande, e as pessoas faziam uma fila para ungir com óleo lá e orar na cabeça das pessoas. E aí tinha pessoas que escolhiam, pastor, esperava, não ia,
né? Tendo lá o irmão livre para poder orar. A pessoa não ia porque não, na oração daquele pastor ali que a oração dele é mais forte. Não, tá errado. Olha exemplos de intermediações, né? Mediadores, vamos dizer assim. Os bispos da Universal, as pessoas se submetem a isso. As pessoas, não, a oração do pastor é forte. Já ouvi muito isso, as pessoas falam muito, né? O Papa, mediador, ele é o vicário de Cristo, pessoa que é Cristo na terra, ele é a mediação, o que ele fala é o que Cristo está falando, tá? Já pensou um Jesus argentino? Tivesse, eita rapaz, Jesus argentino não, ele está sobre toda e qualquer nação, então nós não somos representados por um Papa argentino. O bispo, o pastor, e qualquer tipo de situação que represente, o pastor vai orar, não, a oração do pastor é mais, não, a oração do presbítero é a oração que, quando ele ora por mim, a coisa acontece. Então temos que dizer não a essas coisas, não existe mediação, intermediação, tá bom? Então cuidado, Cristo já é o nosso mediador, graças a Ele mesmo, graças a Deus, entre nós e Deus, por isso nos fez sacerdotes a serviço dEle. Você pode, João, minha filha, ore por mim aqui, ore para o papai está doente. Ela é a sacerdotisa do Senhor, entendeu? E vice-versa. Então temos essa autoridade dada pelo Senhor. Sacerdotes, se liguem. Bom, ele diz aqui também, o reino de sacerdotes para seu Deus e Pai, para o Pai, aí ele vai falar, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Glória e domínio, ele está falando que pelos séculos dos séculos, é somente Cristo junto com o Pai é digno de louvor e glória. Por isso, o domínio ou o poder emana e pertence a Ele e não a nenhum dos Césares. Ou seja, João estava dizendo para aqueles irmãos, por favor, esses domínios aí, esse império romano que vocês estão vendo, não são nada perante aquele por quem emana a autoridade. O império romano caiu, ficou só o resquício do império romano, aí acho que caiu lá para o ano 420, alguma coisa assim, sou ruim de data, mas foi no 5º século da era cristã. O Império Romano caiu, ficou só o resquício dele aí, que é a igreja, as igrejas ortodoxa, oriental, e a igreja católica romana, né, que ficaram aí um resquício do Império Romano. Bom, ele diz aqui, e pelos séculos dos séculos, amém, uma expressão que se repete 9 vezes em Apocalipse. Nós vamos falar sobre amém quando chegarmos no capítulo, quando falarmos da igreja de Filadélfia, que ele diz que isto diz o amém. Filadélfia não, me enganei aqui, uma das igrejas aqui do Apocalipse, ele fala, isto diz o amém. Eu não lembro qual igreja exatamente, mas isto diz o amém, na testemunha fiel e tudo mais. Mas, no caso, é Laodiceia. Estas coisas diz o amém. É a única vez que o amém na Bíblia é uma pessoa. Nós vamos falar, é interessante essa expressão, amém aqui. Não é só, assim seja. É muito genérico, tem muitas coisas a aprofundar nessa terminologia. Agora, uma parte bem legal é que, após essa dedicatória, João, ele fala um poema que era da época. Ele pronuncia um poema em que a igreja
primitiva, em geral, ela pronunciava nos cultos. Algumas vezes, em algumas ocasiões, a igreja expressava, eram quatro versos, né? Primeiro, eis que vem com as nuvens. Irmãos, esses termos, eis que vem com as nuvens, é repetido, é falado em Daniel 7,13, Zacarias 12,10, Mateus 24,30. São versos em que são falados, em que fala lá que Cristo, o Filho do Homem, ou o Ancião de Dias, virá nas nuvens, é aquele que está sentado na nuvem, essas expressões e tudo mais. Irmãos, Jesus, quando se fala aqui nuvem, que Ele está vindo, sobre as nuvens dos céus, ou seja, as nuvens também, elas não irão impedir a visibilidade que há em Cristo, da sua volta poderosa, tá? Sobre a nuvem no Antigo Testamento tinha uma representação de proteção, de guia para o povo, mas agora a nuvem vai estar abaixo de seus pés, vindo sobre elas. O Filho virá sobre as nuvens dos céus, né? Todas as nuvens vão se retirar para que o Filho venha a ser exaltado sobre as nuvens. A segunda expressão, todo olho o verá, né, desse poema. Gosto demais disso aqui, porque alguns, eles acreditam que a vinda de Jesus vai ser uma vinda secreta. Desaparece o povo. Cadê? Eita, desapareceu o avião caindo, aí os carros batendo. Ai, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Feito aqueles filmes lá, né, que a gente já falou. Bom, a expressão é bem forte aqui. Todo olho, ou seja, cada indivíduo verá. Aí alguns ateus, né, questionam, né, já são contra, né, já dizem que é mito, né, e tal. Vocês vão ver aí, quem for universitário sabe muito bem essas confrontações em sala de aula, né? Até nas redes sociais também. Todo olho vai, então vocês evangélicos são terraplanistas, né? Para vocês a terra é plana, é como se fosse um quadrado. Se é para todo olho ver, como é que vai todo olho ver? Ninguém consegue ver o sol em nenhum dos pontos da terra quando a terra está de noite, ninguém consegue ver o sol. Bom, irmãos, sobre isso aqui é inquestionável, a presença de Cristo enche o universo, a presença dele enche toda a terra, então vai ser visível para qualquer lado do mundo. Se tiver escuro de um lado, claro do outro, vai ser visível. Ele é tão glorioso que a sua presença vai irradiar tudo. Também podemos, né, verificar que com o avanço tecnológico, nós temos aí satélites, né, no mundo aí, que dá internet, que nos dá sinal de TV, facilmente vai ser filmado de um lado e do outro, e as pessoas se espantando com aquilo. Todo olho o verá. Então, não é secreta, mas de uma magnitude global. Ele escreve o adjetivo e o substantivo, né? Todo olho que é o substantivo, né? Verá. Tudo no singular, para indicar a inclusividade, a exclusividade de todas as pessoas, crentes, incrédulos e qualquer um por aí vai. Por isso, irmãos, tenhamos essa plena certeza de que Jesus vem visivelmente. E eu quero ver, quero estar lá, subir, sendo levado lá por um anjo, não sei como é que vai ser. Alguns pensam que vão voar sozinhos, não é bem assim, a gente não voa, vai ser levado, né? Jesus diz lá em Mateus que os anjos vão recolher os crentes, corpo glorificado, e queria que algum filme fizesse o negócio direito, né? Um negócio assim, os anjos levando. Tem um filme lá, o Presságio, tem lá
bem macabro assim o filme, os anjos de preto, negócio bem feio. Aí no final, vocês já assistiram já? Acho que já, né? Presságio? Bem assustador o filme, meu Deus. É uma alusão ali, tem elementos bíblicos, né? Mas ficou um negócio meio distorcido, né? Os anjos vêm atrás, ficaram tudo mal amanhado, tudo olho preto, assustador. E leva as crianças, né? Os eleitos, né? Na terra, né? No final, aí é uma nave alienígena. Ô, rapaz, fala um negócio assim, não. Falar para esses diretores. Hã? Não é? Meio fantasioso, né? Menosprezou a mensagem bíblica, rapaz. O filme é para entreter, né? Os filmes, eles não estão preocupados em trazer as verdades bíblicas, principalmente filmes produzidos por pessoas que não são cristãs, né? Mas se fizessem um corpo sendo glorificado ou se não, sei lá. Bom, mas que dia glorioso será? Até mesmo, o terceiro verso desse poema, até mesmo que os traspassaram. Bom, irmãos, o ato de traspassar era para confirmar a morte. O soldado não chegou lá em Jesus e traspassou o rim, estômago, para quê? Confirmar se ele estava morto. E se ele não estava morto, ia matar ele de vez. Como não houve nenhuma reação, então está morto. Então desceu lá, resto de sangue que tinha, água, né, desceu lá sobre a cabeça daquele um dos soldados. E um exclamou assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ali, muitos acreditam que este soldado, né, singular, individual, ele sim creu em Cristo e se tornou um seguidor de Jesus. Então, por que ele diz isso aqui? Até mesmo que os traspassaram. Porque, irmãos, aquelas pessoas que rejeitam a Jesus, que o tem como um Zé Ninguém, ou é mais um, ou trata Jesus como igual a outros profetas, né, feito o islamismo faz, algumas outras religiões, tá? Não como o Filho de Deus, aquele que trouxe salvação. Eles vão ver, todo olho verá, até mesmo que os traspassaram, ou seja, aqui fala de toda a humanidade culpada pelo derramamento daquele sangue de Cristo, ou seja, todos os que os rejeitaram, todos os bodes. Aliás, são 5 versos, tá? Eu disse 4, são 5 versos de um poema que está descrito no verso 7, que ele diz assim, o quarto diz assim: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Irmãos, é uma expressão muito forte. Ele já está falando, né? Todo olho verá. Sim, vai ver. Até quem os traspassou, até quem rejeitou ele. Eita, vai ver também. Mas não somente estes. E todas as tribos da terra, todas as etnias do mundo se lamentarão sobre ele. Tem alguns que defendem que essa expressão se lamentarão é que elas vão se converter e vão se render a Jesus e tal. Não, cuidado com essas interpretações desses falsos mestres vestidos de ovelha. Quando diz aqui todas as tribos, todos os povos, é uma expressão de angústia, é uma expressão de medo e de terror. Se apoderarão de todos os que não deram crédito a uma mensagem eterna. Só restará o juízo e perdição para os mesmos. Só lamento. Perdeu, acabou. Então é somente enquanto você está aí, né, em vida, depois que morrer, sem Cristo,
chance nenhuma. E se você estiver vivo quando Jesus vier, você é frequentador de igreja, isso não significa salvação não, salvação é experiência real com Jesus. Negação do pecado, do eu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é uma vida relaxada. Não, é uma vida dedicada, salva pelo Senhor. Todas as tribos se lamentarão. E você vai estar nesse que vai se lamentar e vai chorar, se espernear. Jesus, meu Deus, eu não sabia. E era verdade mesmo. Vai adiantar não. Chororô. Não tem como mais. Todas as tribos se lamentarão. Cada olho que vê, cada olho que não for salvo, né? Cada pessoa que não for salva, vai olhar e vai dizer: não é que aqueles abestalhados, aqueles crentes, aqueles palavrões que eles soltam, né, que as pessoas soltam contra nós, beleza, show de bola, a gente retribui com bênção, mas você vai ver sim. Eu estou orando, né, para você ver, mas do nosso lado, né? Ser salvo pela graça de Jesus. E é isso aí. Todo olho o verá, até mesmo que os traspassaram, e todas as tribos, todos os povos, todas as pessoas que rejeitaram a Cristo se lamentarão. É como a mensagem de Noé. Passou 120 anos lá, né? Construindo a arca. Batendo, quebrando, derrubando uma árvore. Nesses 120 anos nasceram os 3 filhos. E chegam as 3 noras. As 3 noras creram, né? Uma mensagem que nunca tinha chovido, né? Você vai acreditar nessas mitologias? E Pedro, querido, 2 Pedro, capítulo 3, ele diz que nos últimos dias virão escarnecedores, segundo a sua própria cobiça, dizendo: desde que os nossos pais morreram, que vocês vivem dizendo isso. Não é? Eu já encontrei várias pessoas dizendo: esses crentes aí desde não sei quando, desde a minha época da minha avó, que dizia que Jesus está vindo, já vem agora, daqui a pouco, não sei o quê. Cuidado. A porta da graça se fechará naquele dia. E assim viverão o horror e o desprezo eterno. E já tem pregadores dizendo por aí, viu? Para massagear seu ego, já tem pregadores dizendo: não, Deus não vai castigar eternamente ninguém, não. Isso é só uma expressão de força. Não, Deus não vai. Isso é conversa, Deus é amor. Lembre-se que Ele é justo e muito justo. A expressão de amor de Jesus foi demonstrada onde? No madeiro. Você rejeitou a expressão de amor? Acabou. Nós vamos ver na semana que vem que a descrição de Jesus é de um juiz, viu? Esse Jesus que está descrito em Apocalipse não é aquele carpinteiro lá, fragilizado, pobre, de Nazaré. Não. Que precisou andar nos braços de Maria, de Jesus, de José, dos outros lá, fugir lá de Herodes. Não vai ser esse Jesus não, vai ser o juiz. Ele vem para julgar. Não esqueça disso. Bom, e a quinta e última expressão daquele poema é: sim, é verdade, amém. Ou certamente, amém. Irmãos, prestem atenção. Esse sim é verdade ou certamente é uma expressão grega, quando as pessoas fechavam um negócio, alguma coisa assim, acertaram algum contrato, certamente, beleza. Né? E o hebraico, né, amém, uma expressão grega e uma expressão hebraica, sim, certamente. Amém, que é o
o amém lá, que é a expressão hebraica, né, de negócio fechado, tá tudo certo. Bom, irmãos, temos que entender aqui que está representando que a igreja de todos os povos, de todas as épocas, concorda com essa vinda de Cristo. Sim, é verdade, né? Os que são gentios, Ocidente. Amém, os que são do Oriente, os que são orientais. Todos os povos concordam. Todos os povos em Cristo Jesus, no caso. Bom, e ele vai, verso 8, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Meus irmãos, Alfa e Ômega é uma expressão, Alfa, a letra A do alfabeto grego. Jesus estava falando em grego para o nosso irmão João, e ele escreve em grego. E Ômega, a última letra do alfabeto grego. Se fosse falar em português, se fosse, né, algum dos irmãos aqui tivesse essa revelação aí na época de João, em nossa época, se não existisse o Apocalipse, né, seria: eu sou o A e o Z. É a mesma coisa, tá? Tem algumas Bíblias que já traduzem eu sou o A e o Z, ou seja, a primeira e a última. Se ele falasse hebraico, eu sou o Aleph e eu sou o Tal, tá? Que é a primeira e a última letra do alfabeto. Ou seja, o que significa isso? Por que fala sou o A e o sim? E daí? Não, ele tem o domínio, o controle, não apenas do passado e do futuro, mas sobre tudo que ocorre nesse intervalo. É a mesma coisa quando ele diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, aquele que era, que é e há de vir. É a mesma expressão, variadas expressões de várias palavras diferentes, porém está comunicando a mesma coisa. No intervalo da história, né, Deus está no controle, guiando, coordenando tudo. Não é Roma, irmãos. Ele está falando aqui para os irmãos, né? Não temer, não ficar com medo, porque Jesus, ele está comandando tudo, muito mais acima. E ele repete novamente: daquele que é, que era e que há de vir. Repete novamente aqui, tá? Se repete, aliás, 3, 4, 5 vezes em Apocalipse. Já foram 2. Deus centralizado no controle de todas as coisas, como sempre foi no passado, como sempre no presente e também na sua vinda futura, que virá salvar alguns e julgar todos os outros. E por último ele diz aqui: o Todo-Poderoso. Queridos, essas 3 expressões em Apocalipse, Alfa e Ômega, aquele que é, que era e há de vir, e Todo-Poderoso, demonstra essa grandeza que é o nosso Rei dos Reis, o Senhor que governa soberanamente esse universo, tá? Mas aqui o Todo-Poderoso, qual é a qualidade que ele está classificando aqui? Esse soberano, o soberano, ele está guerreando, está lutando, está batalhando, o onipotente exercendo o seu governo na história, bem como vencendo. Todos que quiseram destruir os projetos de Deus, destruir a Bíblia Sagrada, destruir o seu povo, não foram páreos para o Senhor. Afinal de contas, todos esses foram banidos da face de Deus e condenados, como os fariseus, como Faraó, lá afogou-se, como os fariseus queriam destruir Jesus, né? Tantos Hitler, tantos os filósofos, os ateus, os falsos profetas não conseguem destruir aquele projeto de Deus. Querem atrapalhar, mas não são páreos para destruir. Bom, irmãos, versos 9, 10 e 11, eu preguei aqui nessa igreja, um dos primeiros sermões ao chegar nessa igreja. Vou passar aqui, foi um sermão em cima da perseguição, né? Acredito que os irmãos estão um pouco lembrados. Bom, aqui estamos em forma de estudo, vamos
trabalhar aqui o versos 9, 10 e 11 nesse momento, para finalização. Irmãos, eu, João, vosso irmão e companheiro, João está se identificando como alguém que exerce o mesmo, está na mesma situação, na mesma identidade. Somos cristãos, somos irmãos, né? João era a última autoridade apostólica. Se fosse algum aí, algum outro doido, algum outro maluco por aí, diria: aqui é o apóstolo fulano. Muitos apóstolos aí no Brasil, né, no mundo também, uns bichinhos que não são nada. Apóstolo, botar a Bíblia assim, a Bíblia bem grande assim, que é o apóstolo, né? Aquelas Bíblias maior do que ele. Não, vosso irmão, companheiro é aquele que trabalha junto, que sofre junto. A maior autoridade se colocando como companheiro. Veja que coisa maravilhosa. Aquele que leva as cargas juntos com os outros. É aquele que, ao João empregar essa palavra, João enfatiza que participa juntamente com os cristãos da Ásia Menor, nas tribulações e no fim dos tempos, que possivelmente consistem em exílio, encarceramento, em tantas e tantas situações que eles estavam passando, né? Da tribulação. Está falando aqui de todo tipo de situação. Tribulação significa literalmente pressão. Vocês estão sendo pressionados? Eu sofro junto com vocês também. E eu quero levar a carga junto com vocês. Como é que João queria levar essa carga junto? Enviando essa carta. Era uma carta muito esperançosa. Irmãos, para nós é difícil algumas expressões de Apocalipse, né? Sei lá, vê lá, a mulher e o dragão, a sétima trombeta, anjos pelejam no céu, tal. Irmãos, para os irmãos da época, era muito fácil, era muito mais fácil do que nós hoje, tá? Então os irmãos, a maioria, né, quem prestou atenção nas leituras na igreja, entenderam o que era isso, o que essa carta estava querendo dizer para eles, tá? Não esqueçamos que Apocalipse é um livro apocalíptico, é um livro profético, também uma carta, tá? Tanto que ele diz as 7 igrejas da Ásia, ou seja, uma carta circular, passou por todas as igrejas ali da Ásia. Tribulação, sofrimentos intensos, também no reino nós já falamos um pouco mais, né, semana passada e também aqui, esse reino que já inaugurou, mas ainda não foi completo, ainda não está completo. Sofremos mesmo no reino, mas porque o reino ainda não foi completo, consumado. Bom, Cristo é o nosso rei, é o nosso dono. Perseverança, uma das palavras principais aqui. Por quê? Perseverança, irmãos. Que os irmãos estavam precisando se mostrarem indestrutíveis, permanecer firme, esperar inabalavelmente pelo Senhor, porque as situações que estavam padecendo não eram nada fáceis. Me lembro de irmãos, né, que estão passando situações terríveis, missionários e tantas outras pessoas em várias partes do mundo, com pandemia e tudo, rebeldes contra a igreja cristã, derrubando, destruindo casas. A gente já recebeu informações, vídeos também, petição de ajuda e tal. É terrível mesmo, porque até hoje isso acontece. Irmãos que estão aí sendo pressionados, estejam sempre lembrando nas orações cotidianas dessas situações, para que Deus esteja socorrendo esses irmãos em meio às tribulações. Tá bom? Perseverança, perseverar, sofrer com paciência.
sofrer, é ter paciência, mas executando as minhas responsabilidades, fidelidade a Deus e firmeza diante da pressão dos incrédulos e das situações embaraçosas que acontecem no nosso dia a dia. Nós podemos sofrer muitas vezes por conta do trabalho em que estamos exercendo, por conta de colegas da própria religião, de colegas de turma, de vizinhos, e tantas situações que se levantam e que nós precisamos desenvolver essa perseverança, essa paciência em Cristo Jesus, e permanecer firmes no Senhor, que é o quê? Praticando fielmente a palavra de Deus. E ele diz aqui, por causa da palavra de Deus e do testemunho. 7 vezes aparece aqui em Apocalipse a palavra eterna do Senhor, ou seja, pregação, o que está escrito também, e também o que eu falo, pelo que eu falo. Opa, você é crente, né? Negócio de crente, estou fora, né? As pessoas minimizam. E também por causa do que? Do testemunho de Jesus, por causa do martírio, por causa da nossa vida entregue a Ele, porque somos dele e nunca seremos amados por este mundo, sim, odiados. No verso 10 ele diz assim: achei-me em espírito na ilha no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. É isso mesmo, como de trombeta. Ele fala no verso 9, na ilha chamada Patmos, né? E em seguida em espírito. Bom, é uma ilha de prisioneiros, tá? Uma ilha em que havia a uns 15 quilômetros da cidade de Éfeso, era uma ilha. Basicamente era para pessoas perigosas, muito perigosas. Também naquela ilha, possivelmente João não estava. Alguns autores concordam que João concorda que ele não estava algemado lá dentro de uma masmorra. Não, estava na ilha, né? Algum complexo residencial, não sei. Porém, impedido de sair da ilha. Tá? Então essa era a situação. E provavelmente João aqui está diante do mar, né? Orando lá no domingo, dia do Senhor aqui é domingo, e em espírito ele foi levado aí, e é por isso que Apocalipse deve ser, na maioria das vezes, entendido simbolicamente. Nós não vamos ver Jesus lá, cabelo branco, olho chama de fogo, né? Ele montado num cavalo branco. Não, são expressões simbólicas, né, de como o Senhor está mostrando o que Ele é, tá? Nós não vamos ver um cordeiro morto lá no trono, e possivelmente não veremos nem trono nenhum, aliás, né? Que é a expressão máxima de autoridade, né, de reinado e tudo mais. Então João estava preso pelo imperador Domiciano e foi liberto. Alguns historiadores dos pais da igreja concordam que ele foi solto no ano seguinte, no ano 96, pelo imperador Nerva, tá? No dia do Senhor. Então aqui, queridos, existem sobre as 7 igrejas e o futuro da igreja no mundo, a vitória de Cristo sobre seus inimigos, bem como o fim de todas as coisas. E aqui 5 aspectos: psicológico, retórico, teológico, litúrgico e escatológico. O que quer dizer isso? Quando ele diz aqui estou em espírito, é porque é o controle espiritual com o agente da revelação, literário, simbólico, né, que eu já acabei de falar, e de transformação de uma nova realidade. Vamos estar vendo, porém aquilo ali representa algo. É retórico, é querendo convencer os eleitores que a mensagem é profética e válida. É teológico, porque ele está interpretando
a crise pela via da história do reinado de Cristo, ou seja, Apocalipse, nós vamos ver que fala da vida de Cristo muitas vezes. Litúrgico, porque recebê-lo, essa informação, essa revelação no dia do Senhor, né? E escatológico, porque o derramamento do Espírito nos últimos dias, diz lá em Joel 2:28, e que os jovens, os velhos terão visões, os jovens terão sonhos e os velhos terão visões, né? Se cumpre aqui também em João. E aqui também no verso 11, no verso 10, ele diz também que ele ouviu uma voz como de trombeta. As trombetas eram soadas no Antigo Testamento para significar uma reunião militar para a guerra e uma festa. Tá? Ele compara a voz de trombeta, como de trombeta, não era trombeta, mas era como de, ele consegue entender isso, essa voz que estava falando para ele, e diz assim: que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, nós falaremos um pouco assim sobre as 7 igrejas na próxima semana, quando finalizarmos o capítulo e dar uma introdução do que é essas 7 cartas, certo? Não vamos nos deter aqui. Mas ele manda João escrever 12 vezes em Apocalipse. Será que tinha que escrever mesmo, viu? Porque o negócio era importante e que nos influencia até o dia de hoje, tá bom? Então, cerca de 12 vezes escreve aí em Apocalipse. E assim, irmãos, no verso 11, ele manda escrever, e João foi um instrumento de Deus que nos abençoou, um velhinho de quase aí 100 anos, nos abençoou grandemente para a glória de Deus.